Onde a vida e a morte espreitam a cada passo, o predador está sempre no controle. Mas desta vez a presa não foge. Não há garras afiadas nem velocidade extraordinária, apenas a força da manada e a fúria latente. Neste confronto, e pode ser o caçador quem precisa fugir. O feroz Okavango. A fúria do búfalo selvagem. No noroeste de Botsuana, onde os rios não desaguam no mar, mas desaparecem silenciosamente no deserto, o Okavango surge como um milagre vivo em meio à terra árida. Durante a estação das cheias, bilhões de metros cúbicos de água fluem do Planalto angolano, inundando as planícies, transformando este lugar em um labirinto verde profundo de canais, pântanos e ilhas flutuantes. Mas a beleza não é suave. Dentro do Okavango existe um mundo cruel, onde cada criatura precisa lutar por sua vida todos os dias. Os predadores espreitam na escuridão. E então, da névoa matinal que se estendia pela borda do pântano, sombras negras e sólidas começaram a surgir. O búfalo africano tem um corpo musculoso, um dorso grosso, 4 patas robustas e uma pele cinza escura e empoeirada. Em sua cabeça, há um par de chifres fortes e curvos, cujas raízes se fundem em uma massa sólida como um capacete, característica encontrada apenas em machos adultos. Seus olhos são profundos, calmos, mas sempre cintilantes de vigilância. Vivem em grandes manadas, de algumas dezenas a centenas de animais, geralmente lideradas pelo macho alfa. Movem-se juntos para encontrar água, pasto e evitar inimigos. Na manada, as búfalas fêmeas criam seus filhotes e se unem em pequenos grupos, enquanto os machos mais velhos frequentemente se separam da manada para viver sozinhos ou formar pequenos grupos. Durante a época de acasalamento, os machos competem pelo domínio para ter acesso às fêmeas. Os chifres do búfalo africano não são apenas armas, mas também símbolos de força e autoridade. A base dos chifres é grande, fundida em uma massa sólida como um capacete, capaz de suportar um impacto terrível sem se quebrar. Os dois búfalos machos investem um contra o outro. A luta termina, não há sangue, mas a reputação foi confirmada. No mundo dos búfalos selvagens, a vitória não exige um rugido. Eles só precisam de um estrondo alto o suficiente para silenciar toda a estepe.
O vencedor tem o direito de se aproximar da fêmea. A época de reprodução é quando o rebanho de búfalos fica inquieto. As búfalas fêmeas geralmente entram no cio apenas uma vez por ano e, ao escolher um parceiro, priorizam machos fortes que acabaram de provar sua força em lutas. Após a fertilização, as búfalas fêmeas ficam prenhes por quase um ano. Elas frequentemente se refugiam em vegetação densa ou em áreas isoladas dentro do rebanho para dar à luz. Os bezerros nascem com pelos castanho claros, com as patas ainda tremendo. Mas depois de apenas algumas horas, eles conseguem ficar em pé com firmeza, mamar e começar a se mover. Nos primeiros dias de vida, os filhotes são sempre cercados por suas mães e outras búfalas fêmeas do grupo para protegê-los. Em um mundo cheio de perigos, o nascimento de um novo indivíduo sempre traz esperança e desafios ferozes de sobrevivência. Mas, apesar de sua força e solidariedade, os búfalos selvagens não são invencíveis. Na natureza, sempre há forças que obrigam os mais fortes a baixar a cabeça. Nas pastagens secas e queimadas pelo sol, a aparição do gigante faz com que toda a manada de búfalos selvagens se cale. A cautela não está mais escondida. Elefantes africanos. Um símbolo de poder absoluto. Seus corpos são como rochas vivas móveis, com até 3 metros de altura e pesando mais de 6 toneladas. Sua pele áspera e cinzenta é espessa como uma armadura, uma proteção natural contra insetos e a luz solar intensa. Sua longa tromba é uma ferramenta multifuncional, tanto para a mão, quanto para o nariz e para a arma. As presas curvas que se estendem de ambos os lados da boca não são usadas apenas para cavar e quebrar galhos, mas também para mostrar a classe de cada indivíduo. As orelhas grandes são como ventiladores, batendo constantemente para regular a temperatura corporal. Os elefantes africanos vivem em manadas, geralmente lideradas por uma fêmea mais velha. Eles se unem fortemente, protegendo seus filhotes e compartilhando memórias de terras com água e comida. Movendo-se sazonalmente, a manada deixa rastros nítidos no chão. Trilhas profundas são marcadas por pegadas gigantes. Embora pareçam lentos, quando provocados, os elefantes podem se mover a velocidades de até 40 km por hora. E quando estão com raiva, nenhuma espécie na savana ousa ficar em seu caminho. Conforme a manada de búfalos se movia, o espaço subitamente ficou silencioso. De longe, uma grande sombra apareceu.
Era um elefante africano adulto bebendo água ali perto. O búfalo procurou um lugar para beber e se aproximou. O espaço tornou-se caótico, com um rugido de alerta, e a manada de antílopes próxima também o evitou. O jovem búfalo, seu bando nunca havia sido desafiado. Ele continuou parado, ignorando o aviso do gigante. Aquele desafio havia excedido o limite. O elefante atacou. A luta terminou rapidamente. Mesmo com seus chifres fortes, ele não conseguiu resistir à fúria do gigante. Só conseguiu ficar imóvel. Sob o sol escaldante, a poeira baixou. Toda a terra voltou ao silêncio como se nada tivesse acontecido. Apenas a figura imóvel daquele que ousou enfrentar o poder absoluto permaneceu. No mundo selvagem, a coragem nem sempre é suficiente para vencer a vida. Um indivíduo cai. Mais uma lição está gravada na memória coletiva da manada. Coragem por si só não basta para sobreviver. A jornada deve continuar, pois há inúmeros perigos ao redor. Na grama alta e na escuridão silenciosa, alguém aguarda o momento certo. Os predadores nunca dormem. Leão. O caçador domina a savana. Com um corpo grande, músculos firmes e pelagem marrom dourada, ele se camufla facilmente na grama seca. Os machos se distinguem por uma juba espessa ao redor da cabeça, geralmente de dourado escuro a marrom escuro, criando uma aparência majestosa e uma camada de proteção em batalhas por território ou direitos de acasalamento. As fêmeas não têm juba, são esguias e ágeis e frequentemente assumem o papel principal na caça. Eles vivem em grupos sociais fortemente estruturados, incluindo vários machos, muitas fêmeas e seus filhotes. Cada grupo possui um grande território, marcado por rugidos altos que podem ser ouvidos a quilômetros de distância e marcas de urina. Os machos são responsáveis por defender seu território e seus filhotes de intrusos, enquanto as fêmeas são responsáveis por encontrar alimento e criar a próxima geração. Eles caçam em grupos, trabalhando juntos para capturar presas grandes, como zebras, antílopes, búfalos e até mesmo girafas ou elefantes jovens.
Ao caçar, usam táticas furtivas, aproveitando o terreno e o vento para evitar serem detectados. Alguns agem como iscas ou a curta distância, enquanto outros emboscam pelas laterais ou pela retaguarda. Geralmente são ativos à noite ou no início da manhã, quando a presa está desprevenida e o clima está fresco. Durante a época de acasalamento, os machos lutam para estabelecer o domínio no bando. As batalhas com garras e presas podem ser ferozes. O macho vencedor poderá acasalar com as fêmeas do bando. O período de gestação de uma leoa é de cerca de 110 dias e geralmente dá à luz de 1 a 4 filhotes. Os filhotes nascem com pelagem clara e manchada, que os camufla na densa vegetação rasteira onde se escondem. Nas primeiras semanas, eles são mantidos escondidos para evitar ameaças de hienas, leopardos ou até mesmo leões machos estranhos. Fêmeas do mesmo bando frequentemente cuidam e nutrem os filhotes umas das outras, formando uma comunidade matriarcal unida. Os leões são a personificação da força, da estratégia e do espírito de matilha. Eles dominam não apenas pela força, mas também pela cooperação e coesão social, tornando-se um dos predadores mais organizados da natureza. Desta vez, sua presa é uma manada de búfalos que se movem pelas pastagens queimadas. O bando se move silenciosamente pela grama queimada pelo sol, com cada olhar penetrante fixo nos búfalos pastando à distância. Não há som, nem pressa, apenas o bater do coração e o hálito quente escondido atrás dos juncos. As leoas se dispersam, cada passo rastejando silenciosamente pela grama espessa. Sua pelagem marrom-dourada as fazia se fundir ao fundo, fantasmas disformes. Seus olhos estavam fixos em seu alvo, cada movimento absolutamente preciso. Elas estavam jogando uma partida mortal de xadrez, onde erros não eram permitidos. À frente, 2 búfalos se separaram da manada. Pararam em um trecho de grama mais verde, alheios ao perigo que se aproximava. Poucos minutos depois de os leões terem atacado, o ar ao redor deles pareceu tenso. De repente, um búfalo sacudiu os chifres. Os 2 leões cambalearam, surpresos com a feroz resistência. A caçada foi forçada a parar. Diante do reagrupamento rápido como um raio da manada de búfalos, os leões recuaram silenciosamente.
Sob o sol escuro da tarde, o silêncio na pastagem foi rompido por um confronto. Diante dos formidáveis caçadores, mas desta vez, a presa estava furiosa. Eles não estavam mais parados esperando a morte. Na savana, garras e presas nem sempre têm a palavra final. Quando os passos pesados da manada de búfalos se acalmaram, a savana se abriu para outro ritmo de vida, mais suave, mas também repleto de vigilância. Não muito longe, criaturas mais graciosas caminhavam entre os campos amarelos. Chifres curvos balançavam suavemente ao vento. Eram antílopes. Essas criaturas não tinham os músculos fortes ou os chifres grandes dos búfalos, mas carregavam uma beleza suave e uma vitalidade tenaz. Com seus corpos esguios, pelagem lisa de marrom dourado ou cinza claro e elegantes listras pretas e brancas ao longo do corpo, os antílopes pareciam ter sido criados para se misturar à luz e ao movimento das pastagens. Suas pernas longas e finas os ajudavam a pular alto e correr extremamente rápido, suas orelhas eretas sempre se voltavam para o menor som e seus olhos grandes e brilhantes sempre olhavam para cima, para onde qualquer perigo pudesse surgir. Os antílopes viviam em rebanhos, que podiam chegar a centenas de indivíduos. Eram gentis, alertas e nunca tiravam os olhos da paisagem ao redor. Mas era essa fragilidade que os tornava presas atraentes para todos os grandes predadores. Cada vez que uma alcateia de leões aparece, os passos em pânico dos antílopes se elevam como ondas, criando uma sinfonia silenciosa de sobrevivência entre a vida e a morte. Embora não tenham relação direta, antílopes e búfalos formam, involuntariamente, uma rede natural de defesa. Os búfalos têm um olfato apurado e instintos de defesa, enquanto os antílopes se destacam por sua visão aguçada e capacidade de detectar perigos à distância. Quando um antílope se assusta, todo o campo se move. E quando um búfalo para, toda a manada para, forçando os predadores a recalcular sua estratégia de aproximação. Essa simbiose silenciosa não vem da amizade, mas de um instinto de sobrevivência de longa data. Todos eles entendem que, para sobreviver, não podem ficar sozinhos. Mas este lugar não é apenas o domínio de caçadores solitários como leões ou chitas. Há fantasmas espreitando na noite, que não precisam de força absoluta, apenas de paciência e número. E, às vezes, são essas pessoas que causam o maior terror. As hienas malhadas são predadoras de aparência estranha, mas surpreendentemente eficazes. Seus corpos robustos são altos nos ombros e afinam em direção aos quadris, com as patas dianteiras mais longas que as traseiras, criando um andar curvado que parece estar sempre à espreita.
Sua pelagem amarelo-acinzentada é pontilhada de manchas marrom escuras, suas orelhas eretas e mandíbulas largas contêm a mordida mais forte do mundo dos mamíferos. Elas vivem em matilhas, organizadas de acordo com um rigoroso sistema matriarcal. As fêmeas são maiores que os machos, dominando tanto seus papéis quanto seus direitos de acasalamento. Elas se reproduzem o ano todo, geralmente dando à luz de 1 a 3 filhotes após um período de gestação de cerca de 110 dias. Os filhotes nascem em tocas, com os olhos abertos e com os dentes de leite já presentes. Eles nascem prontos para entrar neste mundo ferozmente competitivo. Ao contrário de muitos predadores que dependem da velocidade ou de um ataque mortal, as hienas malhadas optam por perseguir suas presas até a exaustão. Possuem grande resistência, podendo perseguir seus alvos por quilômetros sob o calor escaldante, mantendo o ritmo respiratório tão constante quanto o de uma máquina. Ao atacar, a matilha une forças para se dividir, cercar e atacar de várias direções. Suas presas favoritas incluem antílopes, zebras, javalis e até mesmo carcaças deixadas por outros predadores. Sem desperdiçar nenhuma oportunidade, as hienas malhadas mantêm a terra limpa. Uma limpadora de sangue frio, mas indispensável na cadeia alimentar. E agora, enquanto o sol começava a lançar longas sombras sobre a savana do Okavango, uma manada de búfalos se movia em direção à água. Um som fraco vinha dos arbustos. Não era o vento, nem os passos das zebras. Era um movimento organizado, tão silencioso quanto o sopro da escuridão. A savana parecia prender a respiração. Ao longe, sombras se moviam lentamente, sem fazer barulho. As hienas se espalhavam silenciosamente, serpenteando pela grama seca. O espaço ao redor da manada de búfalos tornou-se caótico. Rugidos ecoavam, cascos estampiam descontroladamente e poeira voava por toda parte. Os búfalos entraram em pânico, procurando uma maneira de escapar, mas o cerco havia se fechado. Eles não tinham pressa, apenas esperavam. Um touro caminhava lentamente atrás. As hienas estavam por perto, esperando que a presa lenta caísse. Parecia que o destino da lenta havia sido decidido. Mas desta vez, a manada de búfalos retornou. Eles atacaram os predadores. As hienas se assustaram. Elas se dispersaram, recuando apressadamente, incapazes de se coordenar. A caçada se desfez em caos. Os rugidos ecoaram pela pastagem. Desta vez, não dos caçadores, mas dos contra-atacantes.
Os guerreiros búfalos permaneceram na poeira, sólidos como uma fortaleza. Ninguém foi deixado para trás. Ninguém caiu. Nesta pastagem, houve momentos que fizeram até os caçadores virarem a cabeça. E houve dias em que a coragem foi maior do que as garras. O sol se pôs, tingindo a pastagem de vermelho. A manada de búfalos formou um círculo sólido ao redor dos indivíduos fracos. Não houve rugidos de vitória, apenas a vida mantida viva pela solidariedade. O sol desapareceu gradualmente atrás do horizonte. A pastagem ainda cheirava a poeira e aos batimentos cardíacos apressados dos sobreviventes. Mas desta vez, a presa não fugiu. Ela não caiu em silêncio. A resistência surgiu como uma tempestade. Não de garras, mas de chifres orgulhosos e corações unidos. A manada de búfalos se levantou, reunindo forças em um bloco unificado. Não mais indivíduos solitários, mas uma força indomável. Quando o caçador recua, o silêncio retorna. Mas não é mais o silêncio do medo, mas o eco de uma resistência obstinada. Esta é a África selvagem, até a presa sabe se irritar, sabe lutar e não se rende. A natureza ainda tem histórias fascinantes de sobrevivência. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os momentos inesquecíveis no coração da natureza selvagem. Sob o sol escaldante do Serengeti, a batalha sem fim pela sobrevivência entre os maiores predadores da África está sempre acontecendo. De um lado está o leão, símbolo de autoridade com um rugido retumbante. Essas duas espécies, embora diferentes em estilo de vida e instinto, estão ligadas por uma relação complexa, na qual a sobrevivência de cada lado às vezes depende da existência do outro. Quando o sol se põe, o domínio absoluto é suficiente para manter o trono, ou a astúcia derrubará toda a ordem? Antes de iniciar um ciclo de sobrevivência que se repete há milhares de gerações. Aqui, entre a luz avassaladora e a escuridão onipresente, todas as criaturas estão presas em um ciclo cruel, onde apenas o instinto e a adaptação as mantêm vivas. Escondidas sob a copa rala da floresta, uma alcateia de leoas repousa na sombra salpicada do meio-dia.
Seus corpos musculosos, cobertos por pelos amarelo claros, jazem imóveis entre a grama seca e o solo vermelho, misturando-se à paisagem como se tivessem se tornado parte da savana. O calor da manhã torna o ar denso, aparentemente capaz de embalar toda a vida em um estado de quietude. Mas então, um movimento suave quebra o silêncio. Ao lado de uma fêmea adulta, alguns filhotes recém-nascidos se agitam. Ouve-se um choro fraco. Os primeiros sons, frágeis e trêmulos. Os jovens leões, recém-nascidos, jazem escondidos entre a palha seca e a respiração ofegante da alcateia. Com os olhos ainda fechados, a pelagem felpuda é macia como algodão dourado. Os primeiros passos, frágeis e desajeitados, seguem o cheiro do leite. O instinto o impele a encontrar o seio materno, onde a vida começa. Os filhotes de leão nascem em uma sociedade fortemente organizada, onde as fêmeas, geralmente irmãs, vivem juntas em bando, criando seus filhotes e protegendo o território passado de geração em geração. Cada pequeno indivíduo é um elo nessa rede coesa, crescendo em compartilhamento e proteção. No entanto, por trás dessa aparência aparentemente pacífica, esconde-se uma dura realidade e nem todos têm permissão para crescer. Muitos não viveriam além das primeiras semanas. Levados por doenças, fome ou, mais brutalmente, por seus próprios semelhantes. No mundo dos leões, a sobrevivência dos filhotes nem sempre era uma questão de proteção, mas, às vezes, era o preço pago para servir ao desejo do governante por reprodução e poder. Um rugido profundo e rouco ecoou da beira da grama. A leoa imediatamente aguçou os ouvidos, com os olhos focados no som. De trás das árvores, um leão macho surgiu vagarosamente. Seus ombros se erguiam sobre a grama seca, sua crina cinzenta emaranhada pelo vento e pela poeira da estrada. Seus olhos dourados eram frios como pedra. Ele não fazia parte do bando. Um vagabundo. Um usurpador. Caminhava lentamente, sem pressa, como se cada passo fosse calculado. O cheiro dos filhotes pairava no ar. E ele o havia sentido. O leão se aproximou silenciosamente. Seu olhar frio percorreu os filhotes e então parou. Ele se agachou, pronto para atacar.
O leão parou, seus olhos afiados como facas perfurando o espaço entre mãe e filho. A hostilidade era evidente em cada silvo, mas ele também sentia algo mais pesado, uma fronteira impenetrável. O silêncio se estendia como uma corda esticada prestes a se arrebentar. Ele se virou e silenciosamente recuou para o mar de grama, deixando para trás um espaço silencioso onde seu batimento cardíaco ainda não havia retornado ao normal. Não muito longe, sob um arbusto denso, um ninho escuro de terra se abriu. Um grito estridente ecoou. Os filhotes brincalhões de hiena estavam bisbilhotando. Quando os filhotes nasceram, abrindo os olhos imediatamente após o nascimento, não precisaram passar pelo período de cegueira como os gatos. Seus dentes minúsculos, mais afiados como agulhas, já estavam visíveis, seus profundos olhos negros brilhavam com uma vitalidade incerta. Eles não esperaram que ninguém os segurasse, não precisaram que ninguém lhes mostrasse o caminho. O instinto os impeliu em direção ao ventre materno, onde seus irmãos e irmãs já estavam lá, acotovelando-se em uma luta silenciosa, mas feroz. Ao contrário dos leões, onde o macho domina as atividades reprodutivas e o controle territorial, as hienas malhadas seguem uma ordem completamente inversa. Aqui, a fêmea é maior, mais feroz e detém o controle total da matilha. O sistema matriarcal das hienas é uma das estruturas sociais mais singulares do mundo dos mamíferos, e a fêmea dominante dá à luz primeiro, tem mais poder e seus próprios filhotes, se sobreviverem, assumirão o controle. Mas, para conquistar o direito de viver e crescer, as jovens hienas precisam superar o primeiro desafio, seus próprios irmãos. Poucos minutos após o nascimento ou quando estão fisicamente mais fracos, um indivíduo pode ser mordido até a morte no ninho. Essa competição feroz não vem do ódio, mas de instintos profundamente programados na linhagem, onde a sobrevivência sempre vem acompanhada de exclusão. A ameaça não para por aí. Quando a comida é escassa, a mãe e toda a matilha serão forçadas a escolher. Indivíduos fracos podem ser abandonados, até mesmo comidos, não por predadores externos, mas por sua própria espécie. No mundo das hienas, a sobrevivência não se baseia na compaixão, mas na crueldade necessária para manter a ordem e otimizar as chances de sobrevivência dos mais fortes. Na savana, o sol brilha obliquamente, banhando de dourado um mar de grama que farfalha ao vento. A manada de gnus move-se lentamente pela suave encosta, cada passo cauteloso, como se cada indivíduo na manada sentisse algo inquietante se aproximando. No meio da manada, uma fêmea para. Seu corpo se contrai levemente.
Cabeças ao redor dela se voltam, percebendo o que está prestes a acontecer. Dando a luz ao ar livre, onde não há nada além de grama baixa e um olhar atento de longe. Ela se espreguiça, tremendo. A bolsa amniótica se rompe, rompendo-se com o vento. Em poucos minutos, uma nova vida desliza para fora do útero de sua mãe, molhada e tremendo na grama manchada de sangue. O bebê, incapaz de ficar em pé, mal conseguindo respirar, deve começar sua primeira batalha pela sobrevivência. Na extremidade oposta da savana, uma leoa jazia pressionada contra a grama, seus olhos sem piscar. O vento soprava a favor. O cheiro de parto pairava no ar. Na direção oposta, um grupo de hienas malhadas havia parado, com as orelhas em pé e a boca entreaberta, aguardando o momento certo. O filhote de antílope lutava para se levantar, as patas molhadas tremendo sob o próprio peso. Sua mãe lambeu a membrana, empurrou sua cabeça para cima e o encorajou com leves cabeçadas. Mas era tarde demais. O leão atacou primeiro. Uma mordida na nuca pôs fim a toda a resistência. O chão ficou em silêncio por um momento, tomado pelo cheiro da morte. O leão arrastou a carcaça para uma área gramada baixa e começou a arrancar a primeira camada de pele. O som da carne sendo mordida ecoou no espaço seco e quente. As hienas estavam a poucos metros de distância, em silêncio. Não atacaram. Não tinham pressa. Conheciam as regras, de esperar que os fortes estivessem cheios. Então era a vez delas. À distância, o antílope recém-nascido ainda estava vivo, respirando pesadamente, o coração batendo como um tambor no peito. Menos de uma hora após o nascimento, ele aprendeu sua primeira lição: levante-se, corra ou morra. Leões. Símbolo máximo de poder na savana africana, são há muito considerados os maiores predadores.
Com seus corpos enormes, músculos robustos e investidas mortais, eles caçam não apenas para sobreviver, mas também para afirmar seu domínio. Não é incomum que leões machos se envolvam em batalhas sangrentas com sua própria espécie, apenas para obter direitos de acasalamento ou para usurpar o bando de fêmeas. Eles também são verdadeiros predadores, mas não apenas caçam. Os leões também matam como um aviso, para enviar uma mensagem a qualquer espécie que ouse invadir seu território. E ninguém desafia essa fronteira com mais frequência do que a hiena malhada. A relação entre leões e hienas é um dos conflitos mais antigos e persistentes da savana. Ambos são exímios caçadores, vivem em matilhas bem organizadas, mas não há respeito entre eles. Se os leões são símbolos de poder aberto, as hienas são a personificação da paciência, da oportunidade e do pensamento tático. As hienas frequentemente aparecem após cada caçada de leão, não para compartilhar, mas para roubar. Elas não hesitam em invadir os limites do território quando sentem cheiro de sangue. A comida restante é uma recompensa que estão dispostas a trocar por suas vidas. Não porque sejam incompetentes em abater presas, mas porque sabem economizar energia, escolher o momento certo e tirar vantagem dos erros dos outros. Mas cada vez que entram no território do leão, é uma aposta de vida ou morte. O leão não precisa de um motivo para atacar, basta um olhar para a hiena. Numa tarde quente, à sombra de uma velha acácia, um leão devorava a carcaça de sua presa, que acabará de capturar após uma caçada feroz. A alcateia de hienas, aproximando-se, esgueirou-se para dentro da grama alta, na esperança de que o governante estivesse satisfeito. Um leve ruído soou, apenas um galho seco quebrando. O suficiente para o leão levantar a cabeça. Em um instante, saltou como uma lança viva. O leão não comia hienas. Não precisava delas. Para ele, aquilo não era uma caçada, mas uma declaração, uma maneira de afirmar sua posição. Tais perseguições, ocorrendo nas sombras sem vento da tarde, entre os arbustos secos e o pôr do sol manchado de sangue, eram rituais silenciosos de poder. O governante punia o desafiante, não por fome, mas por honra.
No entanto, a hiena não é uma espécie que se subjugue facilmente. Apesar de sua aparência monótona e de seu riso estridente, fácil de subestimar, a hiena malhada é uma das predadoras mais estratégicas do planeta. Elas vivem em um modelo matriarcal, organizadas em matilhas rígidas. Cada passo, cada chamado segue uma hierarquia. Ao caçar ou roubar uma carcaça, elas não agem sozinhas. Movem-se em grupos, aproximando-se silenciosamente e, em seguida, fechando o cerco como guerreiros silenciosos. Para um indivíduo, um leão é assustador. Mas quando o número aumenta, 10, 15, o equilíbrio começa a mudar. A matilha de hienas sabe como dividir a defesa, atacar pontos cegos e recuar na hora certa para evitar perder a vida. Fim de tarde. Um leão macho solitário vagueia pela pastagem queimada pelo sol. Não está claro se é por fome, por ter perdido sua matilha ou simplesmente por descuido. Mas hoje, as hienas parecem excepcionalmente corajosas. Elas aparecem de várias direções. Sem chamados, sem ordens. Apenas um olhar, e todas avançam. Um redemoinho caótico, onde o antigo rei gira em um jogo de xadrez sem peças de reposição. Cada mordida, cada puxão é um lembrete, e na savana, até o governante pode se atolar, se estiver sozinho. Mas então, um novo rugido rasga o ar. Da borda do mato, outro leão macho ataca. Sabendo que a iniciativa foi perdida, as hienas recuam tão rapidamente quanto surgiram. Os dois leões ficam lado a lado, respirando pesadamente. Um sobrevive. O outro chega bem a tempo. E naquele momento, a velha ordem é restaurada, pelo menos até o próximo confronto. Na savana do Serengeti, a história do leão e da hiena é um testemunho vivo das duras leis de sobrevivência da natureza. Cada amanhecer traz novas esperanças e desafios, onde o rugido do poder e a sabedoria astuta se entrelaçam em uma sinfonia interminável de vida e morte. Esta batalha não é apenas uma batalha por comida ou território, mas também uma batalha para afirmar o instinto, a posição e uma vontade feroz de sobreviver. Sejam fortes ou ágeis, cada espécie encontrou uma maneira de sobreviver, deixando sua própria marca na colorida natureza selvagem africana.
Se você se interessa por histórias mais dramáticas e significativas do mundo natural, curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para não perder o próximo conteúdo emocionante. Comente abaixo se você gostaria que analisássemos mais profundamente leões, hienas ou quaisquer outros animais selvagens do Serengeti. Aguardamos seu contato.